Olá, meu nome é Antônia Luana Alves Ferreira, sou estudante do curso de Licenciatura em Física do IFCE Campus Sobral e esta é a quarta videoaula destinada à disciplina de História da Física do professor Anderson Pereira do semestre 2020.1. Essa videoaula tem como objetivo falar sobre a astrônoma Vera Cooper-Rubin, trazendo fatos marcantes na sua vida, as suas descobertas ao longo dos anos e suas contribuições para a ciência. Vera Rubin é uma das mulheres que revolucionaram a ciência. Ela foi pioneira no estudo das curvas de rotações das galáxias espirais e fez observações inovadoras que trouxeram as primeiras evidências da existência da matéria escura no universo, além de se engajar na luta pelo espaço da mulher na pesquisa científica. Então, vamos lá falar de forma mais aprofundada sobre a vida e obra de Vera Cooper-Rubin. Vera Rubin nasceu na Filadélfia em 23 de julho de 1928. Seu pai, Philip Cooper, era engenheiro eletricista e sua mãe, Rose Applebaum, trabalhava na Companhia Bell de Telefonia, calculando quilometragens de linhas telefônicas. Quando criança, ela adorava observar o céu e quando ocorria chuva de meteoros, ela decorava todas as suas trajetórias para na manhã seguinte desenhá-las. Meu quarto de infância tinha uma cama que ficava sob as janelas que davam para o norte. Por volta dos 10 anos, enquanto eu estava deitada na cama, comecei a observar as estrelas se movendo durante a noite. Por volta dos 12 anos, eu preferia ficar acordada e observar as estrelas do que dormir. Comecei a aprender a ir à biblioteca e a ler. Não havia nada tão interessante na minha vida como ver as estrelas todas as noites. Eu achei uma coisa notável. Você poderia dizer o tempo pelas estrelas. Quando havia chuva de meteoros e coisa assim, eu não acendia a luz. Ao longo da noite, memorizava os locais de passagem de cada um para que na manhã fizesse um mapa dos seus percursos. Seu pai, Philip Cooper, encorajou o interesse da filha por astronomia, levando-a a reuniões amadoras sobre astronomia depois que a família se mudou para Washington. E aos 14 anos, Vera, com a ajuda de seu pai, construiu seu primeiro telescópio. Ela descobriu que queria ser astrônoma ainda no colegial. Porém, ela nunca havia tido contato com nenhum astrônomo. Maria Mitchell era a única astrônoma que Vera Rubin conhecia por conta de um livro infantil e se tornou a sua inspiração para seguir esse ramo na ciência. Maria Mitchell nasceu em 1818 e faleceu em 1889. Foi considerada a primeira astrônoma profissional dos Estados Unidos. Ela era engajada em movimentos feministas e abolicionistas, principalmente influenciada pelas suas colegas do ramo da ciência e por conta da sua família. Ela foi apenas a segunda mulher a descobrir um cometa, que hoje em dia é conhecido como Cometa da Senhorita Mitchell, que lhe rendeu uma medalha dada pelo rei da Dinamarca. Vera Rubin disse em uma entrevista: "Eu sabia que Maria Mitchell havia ensinado em Vassar. Então eu sabia que havia uma escola onde as mulheres podiam estudar astronomia. Nunca me ocorreu que eu não pudesse ser astrônoma." Falando um pouco sobre o contexto histórico dos Estados Unidos na década de 30, haviam escolas específicas para mulheres e as atividades mais costumeiras eram de costura, culinária e atividades domésticas. E as mulheres estudadas, elas não casavam. As profissões mais comuns entre as mulheres eram de professora, enfermeira e prestação de serviços sociais.
Porém, por conta da Segunda Guerra Mundial, mais universidades começaram a aceitar estudantes mulheres. Então, Vera Rubin, seguindo os passos de Maria Mitchell, se graduou na Vassar College em 1948. Logo após, ela tentou se matricular no programa de pós-graduação de Princeton, mas foi rejeitada porque as mulheres não podiam trabalhar no departamento da astronomia. Então, ela iniciou o mestrado na Universidade de Cornell, estudando física, tendo como orientadores Philip Morrison, Richard Feynman e Hans Bethe, os dois últimos sendo ganhadores do Prêmio Nobel de Física. Completou seus estudos em 1951 e foi durante esse tempo que fez as primeiras observações do fluxo de Hubble no movimento das galáxias e concluiu que essas galáxias estariam se movimentando ao redor de centros gravitacionais desconhecidos e não estariam apenas se afastando. A apresentação dessas ideias não foi bem recebida. E foi nesse período que estava em Cornell que Vera conheceu e se casou com Robert Rubin, um estudante graduado em Físico-Química. Vera Rubin realizou seu doutorado na Universidade de Georgetown sob orientação de George Gamow, um dos principais defensores da teoria do Big Bang. Uma curiosidade é que ela tinha que se reunir com ele nos corredores, pois as mulheres não eram admitidas nos gabinetes da universidade. Sua tese, defendida em 1954, foi um dos primeiros trabalhos a estudar o agrupamento de galáxias. Ela concluiu que as galáxias se aglomeravam ao invés de se distribuírem aleatoriamente no universo. Essa ideia não foi levada a sério por outros pesquisadores até 2 décadas depois, já que o assunto da estrutura em grande escala do universo só foi estudada seriamente no final dos anos de 1970. Com isso, percebemos como a Vera Rubin estava tão à frente do seu tempo, e mesmo não recebendo a merecida atenção, ela persistia, movida mais pela paixão pessoal do que pelo reconhecimento da comunidade científica. A fama é passageira. Meus números significam muito mais para mim do que o meu nome. Se os astrônomos estiverem usando meus dados no futuro, essa será a minha maior realização. Após sua formação, Rubin lecionou na Montgomery County Junior College, tendo trabalhado também na Universidade de Georgetown como pesquisadora assistente e em 1962 tornou-se professora assistente. Logo depois, em 1965, ela se tornou a primeira mulher com permissão para usar os instrumentos do Observatório Palomar, lar dos telescópios mais poderosos da época. Antes disso, as mulheres não eram autorizadas a acessar suas instalações. Ela descobriu também uma deficiência: não havia banheiros femininos lá. A Vera Rubin resolveu esse problema facilmente. Ela desenhou uma mulher de saia e colou na porta de um dos banheiros do observatório. No mesmo ano, ela se tornou membro sênior do DTM, que em português é Departamento de Magnetismo Terrestre, na instituição Carnegie de Washington, trabalhando na área de dinâmica galáctica e extragaláctica, onde passou a maior parte da sua carreira. Por volta do ano de 1970, Vera Rubin, juntamente com Kent Ford, realizou observações bastante precisas da velocidade de rotação das regiões externas da galáxia de Andrômeda, a maior galáxia na vizinhança da nossa. Com isso, eles descobriram uma discrepância entre o movimento angular previsto e o movimento observado nessa galáxia. Assim como no nosso sistema solar,
no qual a maior parte da matéria está contida no Sol e, portanto, os planetas seguem o movimento kepleriano, com Mercúrio tendo uma velocidade orbital muito mais rápida do que Netuno, e sabendo que a força de gravidade diminui com a distância, Vera Rubin e Kent Ford, assim como qualquer outro cientista naquela época, esperavam que as estrelas da periferia, supostamente menos presas gravitacionalmente ao centro galáctico pela sua maior distância, deveriam se mover muito mais devagar do que aquelas mais próximas do centro. Porém, isso não acontecia. Rubin verificou que as estrelas da periferia de Andrômeda se deslocavam na mesma velocidade das estrelas que estão na região interior dessa galáxia. Quando os dois cientistas repetiram esse mesmo estudo para mais 60 galáxias distribuídas em regiões diferentes do universo, descobriram que o mesmo ocorria em todas elas. Esse fenômeno ficou conhecido como problema de rotação das galáxias ou efeito Rubin-Ford. Era como se uma matéria invisível preenchesse toda a galáxia e obrigasse as estrelas da periferia a se moverem na mesma velocidade das estrelas que estão no centro. E essa matéria invisível superava em pelo menos 9 vezes a matéria visível. Quando publicaram estes resultados no início dos anos 70, veio à luz o trabalho de Fritz Zwick, publicado há quase 40 anos antes. Fritz Zwick, um astrônomo suíço, é conhecido como o pai da matéria escura e criou o termo no original alemão cerca de 80 anos atrás. No início da década de 1930, Fritz Zwick decidiu observar o enxame de galáxias de coma a fim de medir a velocidade a que as galáxias do enxame se movem dentro dessa estrutura, dominada por duas enormes galáxias elípticas. Um dos seus objetivos era conhecer a distribuição da matéria no enxame. E a velocidade das galáxias seria um meio indireto de estimar a quantidade total de matéria do enxame. Mas ele descobriu que as galáxias se moviam a uma velocidade excessiva para a quantidade de matéria visível no enxame. Ou seja, a matéria luminosa em forma de estrela ou opaca à luz, que é nuvens de gás e poeira. Para que aquele grupo de galáxias se mantivesse unido, teria de existir uma enorme quantidade de uma matéria invisível que ele chamou de matéria escura. O trabalho de Fritz Zwick não obteve muita atenção na época, pois suas observações poderiam ter várias interpretações e faltavam mais evidências para a existência dessa tal matéria escura. É aí que Vera Rubin, quase 40 anos depois, teve um papel fundamental, pois seus trabalhos eram uma evidência nova e bastante precisa para a existência da matéria escura. A investigação de Rubin se tornou mais popular quando surgiram novas evidências no início da década de 1980, desta vez vindas da cosmologia. As imagens obtidas pelos satélites COBE, WMAP e Planck, que seriam fotografias do universo na sua infância, quando tinha apenas 380 mil anos, revelam, segundo os cientistas, informações sobre a matéria que constituiu o universo. Assim como Carl Sagan disse de forma poética, de fato, nós somos feitos de poeira de estrelas, mas essas imagens só podem ser explicadas se a matéria de que são feitas as estrelas, os planetas e nosso próprio corpo constitui menos de 10% de toda a matéria do universo. E ninguém sabe ainda em que consiste esse tipo de matéria. E uma das próximas missões da Agência Espacial Europeia, a ESA, é a missão Euclide,
que será realizada em 2022 e irá ajudar a esclarecer esse mistério que começou com Fritz Zwick e Vera Rubin. Em 1992, com 63 anos de idade, Rubin descobriu uma galáxia, a NGC 4550, em que metade das estrelas do disco estão orbitando em uma direção e a outra metade na direção oposta. Sobre seu artigo de pesquisa nesta galáxia, Vera Rubin escreveu: eu descobri, a partir de observações da NGC 4550, que no único disco desta galáxia, metade das estrelas orbita no sentido horário e a outra metade orbita no sentido anti-horário. Ambos os sistemas se misturam. Esta observação exigia que muitos astrônomos modificassem a maneira como medem a velocidade, pois os programas de computador não estavam equipados para lidar com tal complexidade. E ela menciona e tem prazer em saber que a descoberta foi feita aos 63 anos de idade. E desde então, ela já observou mais de 200 galáxias e já descobriu várias galáxias com movimentos inusitados. As conquistas científicas de Vera Rubin lhe concederam muitas honrarias. Entre elas estão incluídos 4 doutorados honoris causa, ter sido a segunda mulher astrônoma a ser eleita para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 1981. Além disso, ela recebeu a Medalha de Ouro da Royal Astronomical Society em 1996, sendo apenas a segunda mulher a receber esse prêmio, depois da astrônoma Caroline Herschel, que recebeu em 1828. Uma coincidência que eu achei bastante interessante é que a Caroline Herschel foi a primeira mulher a descobrir um cometa e em seguida veio a Maria Mitchell. E Vera Rubin, após Caroline Herschel, foi a segunda mulher a ganhar a medalha de ouro da Royal Astronomical Society. Então, eu imagino que deve ter sido um enorme prazer para Vera chegar tão próximo de feitos das suas inspirações. Vera é lembrada no primeiro episódio da 22ª temporada do seriado Os Simpsons, onde aparece no quadro de apostas de Milhouse como sua escolha para o Prêmio Nobel de Física de 2010. Porém, ela nunca foi honrada com essa premiação, apesar de seus trabalhos excepcionais. Além de 144 artigos científicos, ela publicou um livro em 1997 chamado Bright Galaxies Dark Matter, que é uma coleção de artigos menos técnicos projetados para o público em geral. E por sua brilhante história na astronomia, ela foi homenageada em vida com o asteroide 5726 Rubin. Ela tem o seu nome atribuído a um cume em Marte e em janeiro de 2020, o telescópio norte-americano Large Synoptic Survey Telescope, LSST, localizado no Chile, foi renomeado como Observatório Vera Rubin, tornando-se o primeiro observatório norte-americano a receber o nome de uma mulher. Vera foi mãe de 4 filhos, David e Alan, que são doutores em geologia, Carl, doutor em matemática, e Judith, doutora em física de raios cósmicos. E Vera sempre defendeu uma maior presença de mulheres na ciência e fez o máximo que alguém pode fazer para promover isso, mostrando que é possível vencer as dificuldades e se destacar no mais difícil dos campos de estudo, independente do seu gênero. A Vera Rubin argumenta que a única solução viável para resolver esse problema sistemático do preconceito contra a mulher em muitas profissões consideradas masculinas consiste em criar as meninas com confiança suficiente para
perseguir seus interesses e resistir às mensagens culturais limitantes sobre o que elas podem ou não podem ser. E ela já relatou uma situação bem vergonhosa que ela passou com um dos seus professores no ensino médio. Eu fui para uma escola pública de ensino médio em Washington. Eu era muito interessada em astronomia e conseguia me manter firme dizendo a mim mesma que eu era diferente das outras pessoas, que elas simplesmente tinham interesses diferentes dos meus. Tive um professor de física que era um verdadeiro machão. Todo mundo o amava, todos os homens. Ele fazia experimentos, ele montou laboratórios, todos eram muito entusiasmados. Eu realmente não acho que ele soube como se relacionar com uma menina na classe dele. Ele nunca soube que eu me interessava por astronomia, ele nunca soube que eu me interessava por ciência. No dia em que eu soube que consegui minha bolsa para Vassar, fiquei muito animada porque não poderia ir para a faculdade sem uma bolsa. Eu o encontrei no corredor e provavelmente disse a primeira coisa que disse a ele fora da classe. Eu disse a ele que consegui uma bolsa de estudos para Vassar e ele me disse: "Contanto que você fique longe da ciência, você faz bem." É preciso uma enorme autoestima para ouvir coisas assim e não ser demolida. Portanto, em vez de ensinar física para as meninas, você tem que ensiná-las que elas podem aprender tudo o que quiserem. E aqui eu deixo alguns trechos do livro dela, Bright Galaxies Dark Matter, em que ela fala sobre o lugar da mulher na ciência. Não há problemas na ciência que possam ser resolvidos por um homem e não por uma mulher. Na escala global, metade do cérebro são de mulheres. Todos precisamos de permissão para fazer ciência, porém, por motivos que estão enraizados na história, esta permissão é dada para mais homens do que mulheres. Vera Rubin faleceu em 25 de dezembro de 2016, aos 88 anos, e seu filho Alan Rubin divulgou a notícia do seu falecimento para o mundo no dia seguinte. Segundo Alan, a mãe morreu de causas naturais na casa onde residia nos seus últimos anos, em Princeton, Nova Jersey. Baseando-se nesses fatos biográficos de Vera Cooper Rubin, podemos afirmar que ela teve uma trajetória brilhante na astronomia e fez grandes contribuições para a ciência e pela conquista do espaço da mulher nessa área. Seus estudos foram de fundamental importância para o estudo acerca do nosso universo, a sua composição, seu comportamento, e nós ainda sabemos pouquíssimo sobre o universo em que vivemos, mas sem dúvidas Vera Rubin deu passos significativos para que possamos realizar muitas outras novas descobertas. E para nós, estudantes de física, eu deixo um trecho do discurso da Vera para uma turma de formandos da Universidade da Califórnia em 1996. A ciência é competitiva, agressiva, exigente. Também é imaginativa, inspiradora e edificante. Você também pode fazer isso. Cada um de vocês podem mudar o mundo, pois são feitos de matéria estelar e estão conectados ao universo. Espero que tenham gostado desta videoaula e obrigada pela atenção até aqui.